cobrindo a faculdade do meu irmão. Ele simplesmente me entregou uma conta de $15.000, laptop do dormitório, plano de refeições. Eu disse, nem pensar. Dias depois, ouvi ele dizendo para meu pai, não se preocupe. Depois do jantar de Natal, ela vai pagar. Meu pai apenas assentiu. Esse é o papel dele. Então, mudei os planos. No dia 25 de dezembro, eles surtaram quando descobriram. Meu nome é Grace. Tenho 34 anos, sem filhos, nunca me casei, e ganho bem como analista de sistemas. Tenho um apartamento bacana em Durham, Carolina do Norte, um carro quitado e nenhuma dívida. Parece uma vida estável, certo? É exatamente por isso que minha família me trata como um caixa eletrônico pessoal. Tudo começou 2 meses antes do Natal. Recebi uma mensagem do meu irmão mais velho, Dennis. Nada de oi, como você está? Apenas, cobra a faculdade do meu filho. Laptop e plano de refeições do dormitório dão uns $15.000. Preciso que seja até o fim de dezembro. Ri, mas logo percebi que ele estava falando sério. Dennis sempre foi arrogante. Ficou com uma garota grávida aos 20 anos, casou-se no cartório e passou a década seguinte pulando de emprego em emprego, sempre devendo dinheiro que nunca devolvia. O filho dele, Caleb, tem 18 anos e, honestamente, é um bom garoto. Mas Dennis, ele vem sugando nossos pais há anos e, ultimamente, decidiu que eu seria o novo alvo. Respondi, nem pensar. Sem resposta. Apenas silêncio por 3 dias. Então fiquei sabendo de algo. Uma amiga minha trabalha na mesma academia que meu pai frequenta. Ela ouviu ele conversando com Dennis após o treino. Dennis disse, não se preocupe. Depois do jantar de Natal, ela vai pagar. Ela sempre paga. E meu pai? Ele apenas assentiu e disse, esse é o papel dela. Papel dela, ou seja, eu, Grace, a carteira ambulante, a irmã certinha que, por ter uma vida confortável, deve amparar a família. Eles dizem que não tenho marido nem filhos, então para que eu precisaria de dinheiro? Eu não disse nada. Ainda não. Em vez disso, sorri quando me convidaram para o jantar de Natal, disse que levaria a sobremesa e alguns presentes. Minha mãe estava radiante. Eu fui educada. Até ajudei a esposa do Dennis a comprar um vestido online para as festas, fingindo que não sabia de nada do que eles estavam planejando. Mas enquanto eles se preparavam para receber um generoso cheque depois do peru e do presunto, eu estava mudando as regras do jogo. No dia 15 de dezembro, liguei para minha administradora de cartão de crédito e removi meu irmão como usuário autorizado. Ele não sabia que estava prestes a perder sua linha de emergência para gasolina e comida. Depois, liguei para minha seguradora e tirei ele do meu plano de carro. Isso mesmo. Aquele Toyota Camry usado que ele vinha dirigindo há meses estava registrado em meu nome. Ele achou que eu havia esquecido. Não esqueci. Ele ainda tinha um período de carência até 1º de janeiro, mas eu sabia que ele não lera os detalhes até ser tarde demais. Chegou o dia 25 de dezembro. Natal. Todos estavam lá. Caleb, meu sobrinho, veio me abraçar. Coitado, ele não tinha a menor ideia. Dennis estava incomumente animado. Eu sabia que ele já estava contando o dinheiro. Eu até tinha levado envelopes comigo para tornar tudo mais divertido. Depois do jantar, meu pai levantou um copo. A família, disse ele, a generosidade. Dennis se recostou na cadeira. Então, Grace, disse ele, sobre o Caleb. Eu peguei um envelope e entreguei. Ele abriu rápido. Os olhos dele se moveram inquietos. Dentro não havia cheque. Havia apenas uma nota digitada, limpa e direta. Este ano, vou dar presentes apenas para quem não os espera. Também estou reivindicando o que é meu, o carro, o cartão, o controle. Feliz Natal. Ele piscou, depois riu. Que diabos é isso? Minha mãe perguntou o que estava acontecendo. Dennis levantou-se, rosto vermelho, a nota amassando na mão. Eu continuei sentada. Venha, eu disse. Seu seguro de carro vence em 6 dias. O acesso ao seu cartão já acabou. Caleb ainda pode ir para a faculdade.
Agora você se vira, como todo outro pai. Silêncio, e depois gritos. Acusações. Minha mãe parecia chocada. Meu pai, furioso. Mas eu não cedi. Eu não apenas arruinei o pequeno plano deles, eu reescrevi todo o jogo. No dia seguinte ao Natal, acordei com o telefone vibrando sozinho na mesa de cabeceira. 15 chamadas perdidas. 7 da minha mãe, 4 do Denis. O resto de primos com quem mal falo, e uma da tia Sheila, que geralmente só liga quando alguém está no hospital ou grávida. Eles agiram rápido. Ao meio-dia, o grupo de família no WhatsApp estava em chamas. Mensagens surgindo tão rápido que eu não conseguia terminar de ler uma antes de 3 novas aparecerem. Todas me chamando de egoísta, cruel, fria, e algumas coisas que nem faziam sentido. Minha mãe me acusou de traumatizar o Caleb. Dennis continuava escrevendo variações de "você vai se arrepender disso" e passou dos limites. Meu pai, em silêncio, nenhuma mensagem sequer, o que de algum modo só piorava a situação. Não demorou para que as coisas ficassem feias de outro jeito. Minha prima Kelly postou umas bobagens vagas no Facebook. Sempre são aqueles que não têm família própria que tentam arruinar a dos outros. Você vai morrer sozinha, irmã. Não me marcou, não precisava. Então vieram os sussurros. Fui ao mercado naquele fim de semana e encontrei a June, uma mulher que conhece minha mãe desde o começo dos anos 90. Ela se inclinou, como se fosse me contar que eu havia ganhado na loteria. Você está bem? Depois de tudo que saiu sobre você e aquele homem casado do trabalho. Olhei para ela nos olhos. Que homem casado? Ela apenas piscou, murmurou algo e se afastou. Quando cheguei ao estacionamento, percebi que minha família não apenas tinha se voltado contra mim. Eles tinham iniciado uma campanha de difamação. Aquela história, sobre mim e algum colega de trabalho, era completamente inventada. Nunca aconteceu. Mas, em uma família como a minha, a verdade não importa. O que importa é o boato. E não parou por aí. Nos dias seguintes, amigos começaram a me procurar com mensagens desconfortáveis. Ei, ouvi algumas coisas. Só queria saber se você precisa conversar. As pessoas assumiram que eu tinha feito algo vergonhoso. Que talvez eu tivesse perdido o controle. Que talvez a família tivesse razão. E foi aí que percebi, eu não era apenas a vilã agora. Eu era o bode expiatório, o sacrifício, o problema. Mas não ia ficar parada deixando isso acontecer. Enquanto eles continuavam falando sobre mim, comecei a tomar medidas silenciosas. Saí do grupo de família. Bloqueei o Dennis. Bloqueei nossos pais. Então peguei a planilha que vinha mantendo há 6 meses. Cada dólar que eu já havia emprestado para o Dennis. Cada despesa que cobri para meus pais sem nenhuma obrigada. O total passava de $47.000. E eu imprimi tudo, não para receber de volta. Eu sabia que nunca receberia. Queria apenas uma lembrança, uma prova de por que eu havia acabado. Parei de atender ligações. Não fui ao jantar de formatura do Caleb. E, mais importante, comecei a pesquisar apartamentos fora da Carolina do Norte. Silenciosamente, sem posts nas redes sociais, sem conversar com ninguém sobre isso, nem mesmo com minhas amigas mais próximas. Entrei em contato com uma corretora em Seattle. Pesquisei uma transferência dentro da minha empresa. Havia uma vaga no escritório da Costa Oeste. Mesmo trabalho, melhor salário, novo estado, novo começo. Eu estava planejando uma ruptura completa porque sabia o que vinha a seguir. Eles entrariam em pânico. Perceberiam que eu não estava apenas irritada. Eu havia acabado. Mas eu não esperava o que aconteceu depois. Eu só havia contado para uma pessoa, minha colega de trabalho Jenna, sobre a possível mudança. Ela me ajudou a estudar bairros e era a única em quem eu confiava. Mas alguém descobriu. 2 semanas depois, minha mãe apareceu no meu condomínio sem ser convidada. Bateu na porta como se nada tivesse acontecido. Sem mensagem, sem aviso. Só ficou ali, segurando uma vasilha de lasanha, como se isso me fizesse esquecer o que haviam feito. Precisamos conversar, disse ela. E eu já podia perceber que alguém havia vazado meu plano.
Os rumores haviam mudado de direção. Não eram mais sobre minha vida pessoal. Agora eles estavam aterrorizados achando que eu iria embora de vez. E comigo iria o dinheiro, o carro, as caronas grátis e todos os planos de contingência que eles sempre contaram. Mas eles não tinham ideia do quão longe eu já havia ido. Deixei ela entrar, não porque eu quisesse, mas por curiosidade. Curiosa para ver como minha mãe ia tentar justificar tudo que ela e o resto haviam feito. As mentiras, os boatos, o drama no Facebook, a completa destruição de caráter. Ela se sentou na beirada do meu sofá e agiu como se estivéssemos apenas colocando o papo em dia. 10 minutos de conversa fiada. Lasanha na mesa, sorriso no rosto, como se ainda fossemos uma família. Então ela soltou. Sabemos que você vai se mudar. Eu não tremi, apenas esperei. Só queremos entender por que você não está pensando direito, Grace. E ali eu fui rebaixada de egoísta para instável. Eu não respondi, apenas fiquei parada. Então ela acrescentou, como se dissesse algo reconfortante. Dennis disse. Você só está fazendo isso porque anda se sentindo sozinha, com raiva e talvez confusa. Confusa? Perguntei. Ela sentiu, como se aquilo fosse algum tipo de intervenção. Você não precisa se mudar para o outro lado do país para se sentir melhor. Você precisa estar com a sua família, onde as pessoas se importam com você. Então ela tirou algo da bolsa, um papel dobrado. Era uma procuração. Dennis tinha preparado o documento. Ele lhe daria acesso para administrar minhas contas financeiras em caso de sofrimento emocional ou julgamento comprometido. Ele escreveu que eu vinha apresentando comportamento errático, incluindo abandono de deveres familiares, hostilidade financeira e instabilidade social. Eles estavam tentando transformar tudo em algo legal, fazer parecer que eu estava tendo algum tipo de surto para poder congelar minhas contas e me impedir de sair. Ele queria me prender. E o pior, meu pai já tinha assinado como testemunha. Eles planejavam registrar o documento em janeiro, caso eu não buscasse ajuda. Eu disse para ela ir embora. Não levantei a voz. Não ameacei. Apenas disse para sair antes que eu chamasse a polícia. Depois que ela saiu, destruí a procuração na trituradora. Mas naquela noite eu não dormi, porque percebi que eles não estavam apenas tentando me impedir. Eles estavam tentando me controlar. Então acelerei tudo. Na manhã seguinte, mandei e-mail para meu trabalho confirmando a transferência para Seattle. Avisei meu senhorio, paguei 3 meses adiantado para romper o contrato de aluguel, contratei uma empresa de mudanças. Até providenciei o envio do meu carro para o outro lado do país em vez de dirigir. Eu tinha terminado de jogar seguro. Mas então algo estranho aconteceu. Na sexta-feira, cheguei em casa do trabalho e vi um carro que eu não reconhecia estacionado perto do meu condomínio. No dia seguinte, outro carro, placa diferente, mesmo modelo. 2 dias antes de os carregadores chegarem, alguém tentou entrar no meu prédio usando meu nome. A portaria não deixou, mas o homem disse que era meu irmão. Dennis não estava desistindo. No dia seguinte, entrei com um pedido de ordem de restrição. Meu advogado disse que talvez não fosse aceito, mas já era um começo. E fiz mais uma jogada final. Marquei meu voo para sair 3 dias antes do que tinha contado a qualquer pessoa. Os carregadores terminariam o trabalho sem que eu estivesse lá. Já tinha separado tudo o que precisava em 2 malas. Quando pousei em Seattle às 6h40 da manhã, liguei o celular e vi 48 mensagens novas. Algumas implorando, outras ameaçando, e algumas apenas dizendo, volte. Mas era tarde demais. Eu tinha ido embora. Ou pelo menos assim pensei. A primeira semana em Seattle foi surreal. Aluguei um apartamento de 1 quarto em uma área tranquila nos arredores da cidade. Céus cinzentos, ruas desconhecidas, cheiro de chuva no concreto. Pela primeira vez na minha vida adulta, acordei sem nenhuma obrigação ligada à minha família. Sem notificações do grupo de família. Sem mensagens de "Ei, pode me enviar $200 rápido", sem ligações culpabilizadoras, apenas silêncio. Foi ótimo, até não ser mais. Uma semana depois de me mudar, recebi uma carta. Não um e-mail, mas uma carta física, encaminhada do meu endereço antigo.
Dentro, apenas uma folha de papel. Sem remetente, apenas uma mensagem impressa. Seattle não vai consertar o que há de errado com você. Você vai voltar. Sempre volta. Fiquei olhando para aquilo por um tempo. Não tinha assinatura, mas eu não precisava. Dennis, joguei a carta fora, mas a sensação ficou. Aquela sensação de que alguém está te observando, mesmo sem conseguir provar. Fiquei paranoica. Comecei a checar as trancas 2 vezes. Até coloquei uma câmera na porta da frente. Nada aparecia por dias, então tentei ignorar. Talvez ele só quisesse me assustar. Foquei no trabalho. Minha equipe me recebeu bem rápido. Finalmente contei tudo para Jenna, a carta, a armação da procuração, os boatos falsos. Ela disse que eu deveria ter cortado todos da minha vida anos atrás. As coisas finalmente começaram a se acalmar, até que recebi uma ligação do RH. Alguém havia enviado uma denúncia anônima para a linha ética da minha empresa. Alegavam que eu havia mentido nos papéis de transferência de emprego. Diziam que eu estava saindo do escritório da Carolina do Norte porque teria me envolvido com um gerente casado, criado um ambiente hostil e fugido antes de uma investigação interna. Era a cópia exata do boato que minha família espalhara, agora mascarado como uma preocupação do RH. Eles não tinham provas, claro, porque nada disso era verdade. Mas o RH ainda precisava investigar. Tive que passar por entrevistas, explicar tudo de novo, detalhar minha mudança, minha vida pessoal, meus motivos para me relocar. O processo durou 2 semanas. 2 semanas sentado à minha mesa, me perguntando se eu tinha arriscado tudo para me mudar para o outro lado do país, apenas para que tudo fosse tirado de mim por causa de um familiar vingativo. Mas a investigação acabou silenciosamente. Sem evidências, sem problemas, apenas uma nota do RH dizendo que eu estava liberada. Mesmo assim, algo havia mudado. Comecei a ter dores de cabeça. Não conseguia me concentrar como antes. Toda vez que recebia um e-mail tarde da noite, meu estômago se revirava. Então, numa noite, recebi outra carta. Desta vez, escrita à mão. Letra descuidada, várias páginas. Era do meu pai. Ele dizia que a família havia decidido que eu não era mais bem-vinda, que eu havia quebrado a confiança deles, que abandonara Caleb quando ele mais precisava. Que eu havia envergonhado a família com meu comportamento instável. E, pior de tudo, que estavam cortando oficialmente os laços comigo. As palavras eram duras. Mas o que mais me atingiu foi o final. Não volte. Você não é mais uma de nós. Era isso. Sentei na minha cozinha e li a carta várias vezes até a tinta borrar. Meu próprio pai havia me descartado como uma assinatura cancelada. Mas, de alguma forma, aquele momento quebrou o medo dentro de mim. Eles haviam me derrubado. Mas, ao fazer isso, finalmente me libertaram. Comecei a fazer terapia, apaguei todos os vestígios deles do meu celular. Parei de esperar cartas. Comecei a fazer trilhas, longas caminhadas à beira-mar, conhecer pessoas novas. Aos poucos, o silêncio deixou de parecer uma ameaça e passou a ser paz. Até que, 6 meses depois, recebi uma mensagem. Não do Dennis, não dos meus pais, mas do Caleb. Uma linha só. Eles querem te ver por alguns dias. Disseram que estão arrependidos. Fiquei olhando para a mensagem do Caleb por um longo tempo. Não tinha notícias dele desde aquela noite em que tudo explodiu no Natal. E, ao contrário do resto da família, eu nunca guardei rancor dele. Ele era uma criança presa entre um pai manipulador e uma família que tratava a culpa como moeda. A mensagem dele era curta, simples. Eles querem te ver por alguns dias. Disseram que estão arrependidos. No começo, não respondi, mas pensei nisso todos os dias por uma semana. Então finalmente perguntei. Isso é realmente você ou alguém te disse para dizer isso? Ele respondeu quase instantaneamente. Sou eu prometo. Eles pediram para eu entrar em contato porque acham que você não vai responder. Mas eu não teria enviado se não quisesse. Eu disse que pensaria no assunto, e pensei por 2 semanas. Eventualmente, reservei uma viagem de 3 dias de volta à Carolina do Norte.
Não por eles, mas por Caleb. Não contei a ninguém que estava vindo. Cheguei tarde, me hospedei em um hotel próximo ao centro e encontrei Caleb para tomar um café na manhã seguinte. Ele parecia mais velho, cansado talvez, mas real, sincero. Não me pressionou a ver os outros. Apenas conversamos sobre a faculdade, sobre se sentir preso no meio, sobre sentir falta da versão da família que ambos acreditávamos existir. Finalmente, perguntei o que os fez mudar de ideia. Ele hesitou e disse: eles não mudaram. Só querem o dinheiro de volta. Mas acho que você ainda deveria ir. Se não por eles, então para dizer o que você realmente quer dizer. Essa foi a resposta mais honesta que eu poderia esperar. Então, no dia seguinte, apareci na casa dos meus pais. Eu nem bati na porta. Entrei como fazia antigamente, quando ainda pensava que pertencia àquele lugar. Todos estavam na sala de estar. Meu pai, minha mãe, Dennis, até a esposa dele, que geralmente se mantém fora da confusão. Caleb estava perto do corredor, braços cruzados. No começo, ninguém disse nada. Então Dennis se levantou, como se fosse conduzir uma reunião. Obrigado por ter vindo. Eu esperei. Meu pai falou em seguida. Tivemos tempo para refletir. As coisas saíram do controle. Minha mãe acrescentou: família briga, mas podemos consertar isso. Eu não disse uma palavra. Então Dennis me entregou uma pasta. Abri. Dentro havia um documento intitulado Acordo Voluntário de Contribuição Familiar. Ele detalhava os termos, os valores específicos de dinheiro que eu deveria contribuir anualmente para a educação do Caleb, emergências familiares e suporte geral da casa. Um mínimo de $22.000 por ano. Olhei para eles um a um. Eles estavam falando sério. Meu pai disse, de fato. É assim que seguimos em frente. É um gesto de boa fé. Foi quando percebi que isso nunca foi sobre um pedido de desculpas. Eles me trouxeram de volta para restabelecer o fluxo de dinheiro, a conveniência. Achavam que eu teria me amolecido com a distância, com o tempo, com o silêncio. Levantei-me. Não gritei, não rasguei o papel, nem dei um sorriso irônico. Apenas olhei para o Caleb. Você sabia que isso ia acontecer? Ele balançou a cabeça. Juro que não. Saí, voltei para o hotel e reservei um voo mais cedo. Às 5h40 da manhã seguinte, já estava no aeroporto. Mas, enquanto embarcava, recebi uma última mensagem de Dennis. Bom te ver. Não se preocupe, vou contar a todos o que realmente aconteceu entre você e aquele VP em Seattle. Aposto que eles vão adorar saber. Bloqueei-o. Não chorei no avião. Na verdade, não senti nada até aterrissar. Foi então que abri meu laptop, entrei no serviço de documentos legais e subi todas as provas que tinha, a procuração falsa, as mensagens, a denúncia de RH inventada, a carta do meu pai me descartando, o novo acordo de contribuição. Encaminhei tudo para meu advogado com uma única frase. Não quero mais nada que me ligue a eles. O primeiro retorno só veio 6 meses depois. Até então, minha vida em Seattle finalmente começava a parecer minha de verdade. Eu havia feito amigos de verdade. Todo fim de semana eu fazia trilhas. Ia a jantares em que ninguém me pedia para mandar dinheiro pelo Venmo depois ou insinuava que eu tinha que contribuir. Apenas um pouco de ajuda até sexta-feira. Meu trabalho também melhorou. Fui promovida. Comecei a namorar alguém com cautela e contei tudo para ele desde o começo. Pela primeira vez, não senti que precisava esconder quem eu era ou de onde vinha. Minha família, eu não tinha ouvido uma palavra até o final de agosto. Recebi um e-mail de um endereço que não reconheci de imediato, mas era do Caleb. Era longo. Sem manipulação, sem culpa, apenas palavras sinceras. Ele dizia que as coisas haviam mudado desde que eu fui embora. Que Dennis foi obrigado a conseguir um emprego em tempo integral depois que meu apoio financeiro acabou. Que minha mãe havia ficado doente alguns meses antes. Nada terminal, mas o suficiente para abalar a base que eles achavam que sempre estaria lá. E então ele escreveu isto. Acho que eles estão prontos para admitir que te trataram horrivelmente. Me pediram para entrar em contato.
Eles querem que você volte apenas por alguns dias, não para consertar nada, apenas para dizer que estão arrependidos. Fiquei olhando para aquele e-mail como se estivesse escrito em outra língua. Eles nunca pediam desculpas. Não era do jeito deles. Pedir desculpas significava admitir que estavam errados, e meus pais nunca haviam feito isso em toda a minha vida. Não respondi imediatamente. 2 dias depois, recebi uma carta, desta vez escrita à mão, da minha mãe. Ela disse que sentia muito por ter deixado Dennis me tratar como um banco. Que acreditou nos boatos porque era mais fácil do que encarar o que haviam feito. E, no final, escreveu: Você era forte, Grace. Por isso te usamos. Odeio que tenha sido preciso te perder para ver isso. Pela primeira vez em muito tempo, não senti raiva. Só cansaço. Mas algo dentro de mim queria ir. Não por encerramento, nem por curiosidade, apenas para ver se eles realmente tinham mudado ou se aquilo era apenas outro truque disfarçado de novas palavras. Então, eu fui. 2 semanas depois, voltei de avião. Ninguém me encontrou no aeroporto. Eu não esperava que encontrassem. Fiquei no mesmo hotel, não contei meu número de quarto. Quando cheguei à casa, Caleb abriu a porta. Ele não sorriu nem me abraçou, apenas assentiu e se afastou. Lá dentro era diferente. Não mais limpo, não mais silencioso, apenas mais pesado. Como se o lugar carregasse o peso de tudo que eles haviam feito. Dennis entrou na sala e ficou em silêncio por 1 minuto inteiro. Então olhou para mim e disse: Você estava certa sobre tudo. E era isso. Sem desculpas, sem justificativas. Minha mãe saiu da cozinha. Parecia mais velha, menor, como se a versão dela que eu lembrava tivesse sido drenada e substituída por alguém que finalmente parou de fingir que tinha tudo sob controle. E meu pai, ele não disse muito. Mas antes de eu sair naquele dia, ele me puxou de lado e disse uma coisa. Você não nos deve nada, mas nós te devemos a verdade. Sinto muito. Fiquei 3 dias. Ninguém pediu dinheiro. Ninguém me entregou um contrato. Não se falou sobre o passado a menos que eu trouxesse o assunto. Não era caloroso. Não era confortável, mas era real. Na última noite, antes de partir, Caleb me acompanhou até o carro. Espero que você volte de novo, mas mesmo que não volte, fico feliz que tenha vindo desta vez, disse ele. Dirigi até o hotel em silêncio. Naquela noite, chorei pela primeira vez desde o Natal. Não por tristeza ou alívio. Apenas liberação. Porque percebi algo que não esperava, eu não precisava que eles fossem diferentes. Só precisava saber que eu não estava louca por ter me afastado. Hoje, ainda moro em Seattle e ainda mantenho minha distância. Mas o poder que eles tinham sobre mim, desapareceu. E, pela primeira vez na minha vida, não sou mais eu quem corre atrás da paz,